Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Opostos e Dispostos. Estamos aqui, eu e meu bonitão, e viemos e viemos fazer uma entrevista fantástica com um casal muito querido, que vocês vão gostar bastante. Vale a pena, não vale, amor? Vale a pena. Tenho certeza que você também vai gostar bastante. Exatamente. Nós estamos aqui com o xará do meu neto, o Thomas, o Tom e a Maíra. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É uma alegria muito grande receber vocês aqui. E tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Obrigada. É uma alegria estar aqui. E a gente vai falar sobre noivar, casar ou ficar solteiro, né? Sobre qual é a sua vocação. A gente fala muito desse conhece-te a ti mesmo, né? Como é que você conhece? Então, assim, pensar, é a minha vocação casar? Será que é mesmo isso? Ou não é minha vocação, eu quero ficar solteiro. Então a gente vai bater esse papo, né? Porque eles têm bastante experiência de trabalho com noivos, né? Com casais de namorados e tudo mais. Então a gente queria essa opinião deles aí. É isso aí. Mas antes, se apresentem para nós. Quem são vocês? O que vocês fazem? São casados há quanto tempo? Têm filhos ou não? Então, eu sou a Maíra, ele é o Tomás. A gente é casado há 11 anos, temos 5 filhos, 5 meninos. E... povoando a terra, com uns meninos lindos, de olhos azuis. E eu estou cuidando full time deles, então estou em casa. E o Tom é editor de livros. Isso, trabalho como editor também há uns 12 anos, né? Trabalhei muito tempo na editora Eclese e agora estou trabalhando na editora Minha Biblioteca Católica. Bacana. E a gente tem formação em artes, fomos formados aí em artes cênicas na Unicamp. Foi lá que a gente se conheceu e desde então vemos trilhando esse caminho aí juntos. Quanto tempo de namoro? 4 anos. 4 anos, né? O tempo da faculdade. Faculdade toda. E casados há? 11. Legal. Maíra, você está falando dos 5 filhos, né? Eu tinha uma amiga que também só tinha filhos homens, né? E um dia, se você não passou por isso ainda, se prepare. Um dia um dos filhos chegou para a mãe e falou assim, olhando no varal, né? Ô, mamãe, por que a sua cueca é diferente da nossa? Então você vai ter que explicar. Teve que explicar por quê. Mas e aí? Então antes da gente falar sobre noivar, casar, solteiro, os cursos que vocês dão e tal, perguntar para vocês, vale a pena casar? O que vocês acham? Vale muito a pena. Vale a pena. A gente tá... Vale a pena. Você tem que falar que vai. Você responde que sim, tá? Ela disse que vale. Vale muito a pena porque é isso, né? Uma concretização, né? De uma coisa que a gente já sentia, já via, né? Mas, assim, a plenitude disso é o casamento, né? Por mais que a gente se dê bem, né? Gosta de passar tempo junto, tem interesses e valores em comum e tal. Mas, assim, acho que digamos assim, a fruição completa, assim, a plena realização disso é o casamento. É o casamento, não só juntar as escovas, mas... a escolha. A escolha, uma escolha para sempre. Para sempre. É isso, Maíra? Com certeza. O nosso plano na faculdade, eu acho, antes da gente, né, começar a viver a religião, eu acho que a gente ia só morar junto e assim... Bom, a vida de casal e a vida de família vai acontecendo, vai ser paralela às nossas ambições profissionais, né? Eu acho que a gente não tinha o foco nisso, né? E depois que a gente começou a ter mais uma vivência da fé e começou a praticar mais, a gente falou, não, a gente precisa escolher estar juntos e dar a nossa palavra de fato e ter uma consciência e uma ação autoral, né, na nossa família e no nosso casamento, não só simplesmente a gente gosta de estar junto, então a gente mora junto, fica junto, porque quando a gente não escolhe estar junto, quando esse sentimento de gostosinho tá junto, quando vem a dificuldade, aparece, então não é mais bom estar junto, né? Então acho que não faz mais sentido estar aqui. Mas não foi isso, a gente não escolheu estar junto só porque é gostosinho, né? Só pelo prazer, né? Exatamente. Mas existe todo por trás disso, até a gente fala da pena, né? Vale a pena, tem uma pena a ser paga, né? Que vai além de nós. O amor, em São Paulo fala isso, o amor não busca os seus próprios interesses. Então, a hora que você descobre isso, que não é só
o gostosinho, o prazer, mas eu vou buscar o prazer do outro. Nossa, aí faz toda a diferença, né? A Maíra falou uma coisa, eu queria que você anotasse, você que está assistindo isso, uma vida paralela. Você tem uma via aqui que está indo com casamento, outra está indo com vida profissional, outra está indo com, sei lá, esporte, atividade, lazer. E quando não, a gente está sendo convidado a que tudo isso seja uma coisa só. Ter uma unidade de vida, né? O que você acha disso? Coloca aqui no seu comentário. Porque senão a gente corre o risco, como ela falou, de quando aparece uma dificuldade na vida do casal, não, agora eu vou ficar só nessa vida aqui. Aparece uma dificuldade profissional, não, eu vou lá abandonar. Não, mas a gente é convidado a ter unidade de vida, a gente ser o que em todas as dimensões da nossa vida, né? Inclusive financeiro, né? É engraçado isso, porque hoje em dia assim, a pessoa fala, o seu dinheiro, o meu dinheiro separado. Não, a hora que a gente entende isso, né? Não, a gente vai fazer uma união diante de Deus. A gente entra 2 e sai 3 da igreja, né? E a hora que você coloca Deus na sua vida, faz toda a diferença. Muda perfeito. Totalmente o sentido, né? Perfeito. Agora, se é para a gente ter essa unidade de vida, a gente não... É claro que eu estou casado há 38 anos, né? Eu sei que a Silvia me surpreende a cada dia, coisas que eu estou conhecendo nela e vice-versa. Então não dá para a gente saber tudo, mas o que vocês acham que é importante a gente saber quando a gente está se preparando para casar, quando a gente está se questionando, é essa mesma vida que eu quero, o que vocês acham que é importante? A gente deu uma palestra, né, num curso que tem chama Conversas Decisivas, que é justamente isso, né, para eles pensarem o que é importante, né. E uma das coisas que se vê lá, né, que quando esse curso começou é isso, é que as pessoas começam a namorar e ficar junto e simplesmente é essa coisa da ocasião, né, por ocasião estamos juntos e acaba que você não tem tanto essa conversa assim, mas escuta, o que você quer para sua vida? Você quer ter filhos? Às vezes nesse nível a pessoa, você quer ter filhos? Você quer morar aqui? Você quer ir para fora? Você tem algum problema, né? Assim, sua família? Como são os pais dessa pessoa, né? Sim. Você vai casar com ela, mas você vai conviver com a família dela. Então, como é a mãe desse rapaz, né? Como é a mãe dessa mulher, o pai, os irmãos? Qual é o tipo de dinâmica familiar? Qual é o tipo de relação que essa pessoa tem? Algumas situações, né, Tom? Tem um alinhamento de princípios, né? Um alinhamento de assim, o que é muito importante, né, para você e para mim. Então, ter clareza, eu sei que são conversas que às vezes são conversas que exigem um pouco mais de tempo, né, e às vezes situações propícias para elas, mas são conversas, como o nome do curso diz, né, conversas decisivas. Então é preciso de uma clareza disso, né, assim, uma conversa assim, o que para você acha muito importante, você gosta muito de, né, você acha que vale a pena sacrificar as coisas pelo quê, né, e aí do seu lado também, pelo que você quer, tá disposto a sacrificar as coisas, não que o casamento ele seja, né, um martírio, né, mas ele envolve um sacrifício de muitas coisas que são do nosso egoísmo, assim, né, então é bom que haja essa conversa previamente, porque isso vem depois, né, você sabe muito melhor que a gente, que depois que você casa e tal, a gente começa a ter que abrir mão da sua vontade para fazer tal coisa, tem que, né, desde acordar cedo até, sei lá, né, as coisas maiores, né. Por exemplo, quando a gente casou, ele não sabia que eu não tapava a pasta de dente, ele não sabia isso, porque ele nunca tinha morado comigo. E quando ele descobriu, ele ficou chocado, porque eu punha, apertava no meio, em vez de fazer aquela coisa bonitinha, apertava, punha, deixava aberto e saía. Porque, além de louca, assim, a gente nunca viveu disciplina na minha casa e tal, né? E ele não, ele tinha uma disciplina rígida, e tudo, eu deixava a geladeira aberta, aquelas coisas, né? Então, isso daí nós fomos só descobrir quando a gente se casou, né? Então, por isso que eu estava falando, não dá pra gente saber tudo não dá, antes de casar. Exato. Mas o que eu tinha, o que eu percebi na Silvia antes da gente casar, é que ela
como o nosso podcast, o nosso canal, o nome, né? Ela teria disposição de ouvir e fazer aquilo lá. Então, a partir se isso é uma coisa importante para ele, eu vou passar a tampar o tubo de pasta de dente para ela. Quanto que isso importa, né? No grande conjunto. Não tem nada, assim, mas né? a disposição dela é que importa. Então, porque foi isso aí gera que muita briga, né? Exatamente. Se eu falar, mas é o meu jeito, você não sabe que eu sou assim mesmo, eu nunca vou tampar a pasta de dente. Quer dizer, você às vezes compra brigas que não vale a pena, não é? Exatamente. E essa disposição de você falar, não, isso aqui não, né? Não é do meu jeito, não é como eu vim criado e tal, mas e se for assim do jeito dela também? Se eu amo, eu vou. Exato. E tem outros pontos, né, que às vezes não são tão negociáveis assim. Por exemplo, situações que funcionam num namoro, às vezes numa vida de família não vão funcionar. Por exemplo, se a pessoa é católica, então frequenta os sacramentos, quer ir na missa, e o namorado não, talvez um namoro funcione, assim, tá bom, eu vou na missa, depois a gente se encontra, não tem problema. Mas e quando chegarem os filhos, né? E aí? Não, mas você leva os filhos, eu fico em casa. Mas e os filhos vendo esse pai ficando em casa? Vão querer fazer o quê? E aí não vai te incomodar, né? Às vezes, então isso que a gente leva as pessoas a pensarem, né? Tem que pensar um pouco além, porque às vezes a gente tem nesse relacionamento esse olhar reduzido, assim, bom, o namoro aqui tá funcionando, então no casamento vai funcionar também. Mas e aí, assim, como é que vem, né? Esse namoro que esse homem que, não sei, talvez seja mais impaciente, como vai ser com as crianças, né? E pontos que a gente já pode ir aparando as arestas no namoro, isso também pode facilitar depois na vida de casado. Ele não vai mudar, ele não quer mudar. Então, bom, talvez acho que não seja. Não, perfeito. E eu conheço uma pessoa que, 40 e poucos anos atrás, casou decidida a não ter filho. E chegou para a pessoa e falou, eu não quero filho, porque o meu trabalho está em primeiro lugar. A ordem dos amores, né, que a gente fala, né? Então, eu vou trabalhar, a mulher é criada para ser independente, eu não largo minha profissão e tudo mais. Então, ela casou e já fez laqueadura. Nossa. Depois de 40 anos, eles tiveram um encontro com Jesus, tiveram conhecimento da palavra e se arrependeram profundamente. Entendeu? Porque o que eles deixaram aí para a humanidade? O que foi, né? A hora que morreram os dois, acabou a família deles, né? E a gente vê que tristeza isso, né? Que alegria, que alegria são os filhos, que alegria hoje a gente ter 4 filhos, 9 netos, né? A continuidade da nossa família, né, amor? É isso aí, é uma bênção. E vocês estão falando aí que vocês têm esse curso, né? Conversas Decisivas. E além disso, tem outros cursos também. E para quem que são dirigidos os cursos? Esse curso, na verdade, é o curso de 2 amigas minhas, da Thelma e da Kemi, e a gente dá essa palestra, né? A gente dá também um curso uma palestra dentro de um outro curso delas, que é Sonhos e Expectativas. Então, a gente vai falar com mulheres mais velhas, de 35 a 45 anos, que ainda não conseguiram encontrar alguém para casar, que querem casar, mas não encontraram, assim. E a gente vai falar um pouco disso, assim, né, dessas angústias, né? Às vezes é uma coisa do jeito da pessoa que talvez precise mudar. Aí o Tom dá várias dicas que elas gostam de ouvir um homem falando, né? Porque são moços, então ele fala um pouco das redes sociais, né, Tom? Porque tem uma questão nova, né, nessa dinâmica de relacionamento, né, que é a rede social e como é que hoje em dia muita coisa é feita, né, online e tal, né? Tem muitos aplicativos para dar match, né? Como é que tem isso, né, essa dinâmica hoje, o que é uma curtida, o que é um comentário, assim, né? Porque teve uma mudança generacional grande, né, assim. Eu acho que a nossa geração, a gente é millennial, né? Então, a nossa geração foi, acho que, a primeira a enfrentar, né, uma popularização tão grande da internet, né? Assim, vimos a internet surgir e vimos ela chegar no nosso smartphone, quer dizer, a 2 segundos de distância do mundo inteiro, né? Então, isso levou aí uns 20, 30 anos, mas a gente acompanhou tudo isso. Então, a gente ainda tem uma memória mais ou menos de como era e passamos agora para
para esse momento em que está tudo conectado o tempo inteiro e tal, né? E todas as relações humanas passam por isso. Né? Então, às vezes é interessante analisar e tentar ver, né? O que mudou agora com essa nova dinâmica e tal. Certo. E aí o que o Tom vai falando é isso, né? Às vezes, curtiu a foto, então pode ser alguma coisa. Às vezes não reagiu, então pode significar outras, né? Não, pediu amizade, né? Eu tenho uns homens, né, vestidos de beca, de comandante, de não sei o quê, que quer ser meu amigo. E aí, você entra lá na página, tem 2, 3 fotos que quer ser... E aí uma mulher, um cara bonitão, boa aparência, né? Uma mulher que tá carente, eu vou aceitar a amizade dele. E aí começa o papinho, começa o papinho. Eu conheço uma pessoa que perdeu 40 mil reais nesse papinho, entendeu? Que não sei o que, foi engrupida. Por quê? Porque tá carente, porque, né? E aceita, né? Não se qualifica, não se acha uma pessoa de valor não e se acaba dá o próprio devido valor. entrando e numa como dessa. que a pessoa não cai nessa? O que ela tem que fazer? O que vocês aconselham para essa pessoa? Porque tem até quadrinho, né? No Instagram tem lá expectativa versus realidade, aparece, né? A gente vê aquele glamour e tudo, depois mostra o making off e não tem nada a ver com aquilo, né? Como é que a gente não se engana por isso? A gente passa umas dicas assim dos sinais que elas podem passar, né, para as pessoas. Então, como se vestir, né, no primeiro encontro, o que observar e tudo mais. Mas eu acho que o principal que a gente passa para elas, que é o mais importante, é que isso, às vezes, quando a gente pode achar, principalmente nessa idade, de que o que está, né, um pouco mais velha, né, já está com 35, tem aquela angústia de, quero ser mãe, preciso formar minha família, né? Então, às vezes a gente pode achar assim, o problema da minha vida é porque eu ainda não achei o meu marido, sabe? O problema da minha vida é que eu ainda não casei. Quando eu me casar, essa solidão dentro de mim vai desaparecer. Quando eu me casar, tudo vai fazer sentido. E não é isso, né? O casamento não vem para dar esse preenchimento do vazio existencial que a gente tem. Exato. Esse vazio existencial que a gente tem, na verdade, vai continuar, né? E se a gente tivesse expectativa de, o outro vai me preencher, esse casamento vai ser um casamento fracassado, exato, né? Então a gente fala para elas, olha, vocês têm que entender que essa solidão é como vai nos acompanhar até o fim da vida, né? Ainda que a gente case, ainda que a gente tenha um monte de filhos, ainda que a gente, quando chegar a hora lá, né, do final, vai ser você e Deus. E se tiver Deus, graças a Deus, porque às vezes a pessoa não tem nem Deus, né? Então tá realmente ali, ela diante da sua própria solidão. Então a gente tem que aprender a estar em paz conosco mesmo, né? A estar em paz com esse vazio que a gente pode ter. E saber que o outro também tem isso, né? Então, quando a gente se une a outra pessoa também tem... Não vai preencher o seu vazio. Não, né? Vai preencher... Cada um com o seu vazio. Exatamente. Né? E que a gente vê, graças a Deus, a nossa fé, que Deus preenche o meu vazio e o seu vazio, né? E o nosso papel dentro do casamento é ajudar o outro a encontrar, né, essas formas de preenchimento, encontrar o sentido da sua vida. Porque às vezes a gente fica reduzido, né, a essa, talvez uma tristeza, não sei, fala, não, mas você é mais do que isso, né? Então o casamento vai um pouco nesse sentido. Interessante. E nessa busca, nesse tentar preencher esse vazio, então, a gente encontra aí algumas distorções com relação à sexualidade, né? Sim. Alguma coisa que tem certos tempos que a gente não pode falar, porque senão eles derrubam as redes sociais e tudo, né? Mas a gente sabe, né? Entretenimento adulto e coisa. Então, como é que vocês abordam essa questão também da sexualidade e desvios? Como é que é trabalhar isso? Porque é uma coisa que a gente geralmente recorre, né? Para tentar preencher isso aí, né? E principalmente os homens, né? Então, a gente fala sobre isso, né? E com a tecnologia, né? Muito acessível. Ficou cada vez mais, né? Assim, tá no celular. A gente, inclusive, agora tem uma versão masculina, né? Desse Conversas Decisivas, em que a gente também... antes era só a versão feminina, agora a gente tem a versão masculina desse curso para também os noivos e namorados, né? Que é também até mais
necessário, digamos assim, é mais encaixada essa conversa para os homens, porque é uma coisa que o homem costuma cair mais, apesar de que também é um problema para as mulheres hoje em dia. Mas a busca por compensação através de uma desordem da sexualidade, ela é não só um vício do ponto de vista, assim, vício moral, né? É um vício bioquímico também. Ela cai dentro de um ciclo vicioso, assim como drogas. Né? Tem as suas especificidades, porque ela está ligada também a uma imaturidade emocional. Então, por que algumas pessoas têm mais dificuldade com isso e outras com jogo, bebida, tal? Porque isso está ligado também a uma imaturidade emocional. Mas não é só isso. É também o fator bioquímico da exposição direta àquele conteúdo, geração de dopamina, vício em dopamina, e aí a dopamina é aquela sensação de prazer momentâneo, né? Prazer pela busca, né? Então, assim, eu quero coisa nova. E aí, quando você satisfaz, você quer mais. Então, é preciso olhar para essa questão, não só do ponto de vista assim, eu sou um fracassado, eu não consigo sair disso, não vale a pena rezar e tal. Não. Tem que ser tratado como um vício. A gente tem que pensar em mecanismos de afastamento, né, bloquear, tirar e tal. É uma coisa até mais prática do que a gente imagina, né? Então, eu não sei se hoje em dia, assim, ainda não tem aquele programa 12 passos, digamos assim, estabelecido para isso, mas eu acho que é algo parecido, sabe? Que pode ser encontrado, né? Técnicas, métodos para você se afastar disso, porque é um tratamento mesmo. Né? Mesmo porque se a pessoa ela tem prazer sozinha, né? Ela não precisa de outra pessoa, né? Ela mesma. E aí ela não atende a vocação que ele foi chamado, não é isso? E aí fica, né? Fica nessa. Aí fica mais sozinho. Aquilo que foi criado para ser doado para o cônjuge, acaba eu tomando posse daquilo de uma maneira egoísta. Isso aqui é meu. Meu prazer e eu que vou ter. Isso. Né? E nunca ninguém vai satisfazer, como você falou, é um vazio existencial que a pessoa, então eu vou casar para resolver. Não vai satisfazer, né? E com as fantasias que eu fizer, tem que... E mesmo porque eles falaram isso, que tem um processo bioquímico ali. A gente sabe que a química chega uma hora que acaba. Não tem, eu quero mais, eu não quero consegue, mais. É né, como qualquer adicção, eu quero uma... Então, hoje eu estou saindo com uma mulher. Isso aqui eu quero mais, agora eu quero sair com 2 mulheres. Agora eu quero sair com uma mulher e um homem. Agora eu quero sair com uma árvore. Você fica sempre querendo mais, mas aquela primeira sensação ela não se repete mais. Exatamente. E o que a gente vê é que tá muito assim, culturalmente aceito, né? Esse tipo de entretenimento adulto, vamos dizer assim, né? Para não falar a palavra que não pode. Então, o que a gente alerta as meninas é isso, vocês precisam ver se esse rapaz, ele entende isso como um problema ou não. Porque é comum, hoje em dia, falar assim, é homem, né? Consome essas coisas porque é homem, bobagem, né? Que nem antigamente tinha Playboy, é coisa de homem. Só que agora, né, esse tipo de conteúdo, ele é muito mais... destrutivo do que era antigamente, por exemplo, uma Playboy ou outras coisas que tinham. Porque é isso, a pessoa vai sendo estimulada e vai até sendo mudada os seus gostos pelas coisas que está sendo ali assistido, né? Então é isso, começa assistindo alguma coisa... O próprio Google entende que você gosta daquilo e vai te mandando. Vai dando estímulos e as pessoas começam a buscar e quando vê aquilo que começou a ver já não é mais tão interessante, então começa a ver outras coisas, outros tipos. Então, às vezes isso muda até o interior da pessoa e faz a pessoa ter questionamentos. Então, assim, eu gosto de... Até mulheres, né? Uma vez eu vi até uma entrevista não, era um psicólogo que estava falando isso, assim, uma pessoa escreveu para ele e falou, sou mãe, casada... tenho filhos, mas estou assistindo um tipo de conteúdo que está me fazendo duvidar se eu gosto mesmo de homem ou não. E aí o que o psicólogo falava é isso, não, mas isso é porque você tá colocando esse estímulo para o seu cérebro, então parece que é isso que você gosta. Então você precisa dar um jeito de limpar isso. Só que o que o Tom falou é isso, essa limpeza não é simples, né? Não é simplesmente, vou parar de comer. E contar com a graça de Deus, né?
se você pedir para Deus, sinceramente, Senhor, eu preciso da tua graça para sair desse vício, Deus vai ajudar, mas você também tem que ser a sua parte, né, de querer desenvolver virtudes. Sim. Porque você tem vício. Qual que é a virtude contrária? Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio, né? Eu ia brincar com você, porque essa coisa que a própria inteligência vai passando pra gente, eu comecei a curtir receitas diet, light, não sei o quê. Aí eu curtia, aí vinha mais umas 3. E eu ia salvando no meu celular. Aí continuei, aí tinha mais uma. Nossa, isso aqui é uma delícia. Fui salvando. Bom, meu celular está lotado de receitas diet, light. Eu não tenho tempo de fazer tudo que eu salvei. E é isso que eles fazem, né? E nem precisa tanto diet, light. Tem, né? Porque você está muito bem. Obrigada. Gosta agora, Agora senti firmeza. Mas esse processo todo, né, é uma coisa que escraviza e, ao mesmo tempo, a gente vê algumas cenas, né, dessas, né, que elas, no fim, existe ali uma certa violência contra a mulher também. E eu acho que a mulher, ela acaba sendo... A mulher brigou tanto para conquistar um espaço, para mostrar que tem a mesma dignidade e tal, e de repente ela aceita ser usada como um objeto, como mostrada ali, não, isso aqui pode mostrar. Agora eu falar para minha mulher, você, Maíra, você quer ficar em casa cuidando dos filhos e tal, aí isso você não pode. Aí você está sendo, você pode tudo, menos ficar na sua casa. Você pode inclusive participar de uma cena dessa aqui, em que você é subjugado e que você é explorado, que a sua dignidade é colocada na lata do lixo, isso aqui você pode. Sim. Mas ficar em casa, não. Então a gente vive uma distorção aí complicada, né? E muita mulher está caindo nessa, não é? Sim. Daí a importância desse trabalho que vocês estão fazendo. E esse trabalho é só para noivos, casados, solteiros, ou qualquer um pode entrar lá? Como é que as pessoas conseguem participar disso? É um curso, né? Então tem um formulário, você pode se inscrever para participar do curso. Tem o curso que são só para as mulheres e para os rapazes também, né? Não sei se também um formulário, né? A gente pode deixar depois o contato do formulário. Seria ótimo. E pedir para participar, mas não precisa necessariamente estar em noivado, né? Acho que qualquer jovem, né, que está numa situação aí que pensa, ou eu quero casar, ou eu já estou namorando e tal. É presencial? Não, é online. Online, excelente. E eu acho que a sua missão é muito difícil. Você fazer um menino virar homem. Não é? 5 missões ali em casa. Não, tô falando, o seu curso, sim. Você ensinar as pessoas que estão fazendo o seu curso, que são imaturos, a virarem homens mesmo e assumirem seu papel e tudo mais. Estão nadando contra a corrente, né? Porque enquanto você está lá fazendo esse curso, o celular dele está sendo bombardeado por desinformação. Total. Mas isso é muito interessante porque no meio disso a gente faz nascer aí, ajuda a nascer uma geração que realmente vai fazer diferença no mundo, né? Sim. Muito bacana. Isso só de estar protegido contra o assédio, digamos assim, das redes sociais, desse tipo de conteúdo. Eu acho que inclusive essa é uma das marcas dessa nova geração, saber lidar melhor com isso. Sim. Porque a gente viu isso se popularizar. Exato. E a gente simplesmente usou viu sem que não freios. Deu certo. Usamos sem freios. E agora a gente viu que não deu certo. Viu que tem problema, não só mas problema de depressão, problema de TDAH, problema de isso aqui. Então, por quê? Então vamos agora, essas gerações vão ter que ver como é que resolve o uso, digamos assim, controlado, não pelo Estado. Exatamente. Por você mesmo. Pela própria virtude. Pela própria virtude. E engraçado que eu conheço uma pessoa que gostava de assistir um programa na televisão que só tinha de quinta-feira. Eu gosto de assistir esse programa, mas era um programa sensualizado. E aí foi fazer direção espiritual, falou pro padre, falou, olha, eu tenho esse problema toda quinta-feira, nossa, eu não consigo. Aí o padre falou, é simples, você pega o controle e não liga a televisão nesse horário. Nossa, é verdade, Puxa, mas tem isso daí, tem esse mecanismo de pegar o controle e não ligar nesse horário? Tem, pronto. Então, assim,
fica fantasiando, ai, eu não consigo, aquela romantização, e de repente faz a coisa concreta. Vai lá e desinstala esses aplicativos, não vê mais isso, não, os amigos que você sabe que vão te mandar coisas que são conteúdos adultos, você já não entra nesse grupo, pronto, é só você fazer, é a sua parte, né? Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim, Sim. mais uma vez. Passou rápido demais. Muito rápido, tem muita coisa para falar. E aí, Tom e Maíra, é uma alegria. Como eu falei no começo, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou bastante desse papo. E a gente está saindo com um gostinho de quero mais. Então a gente queria aí que vocês dessem uma mensagem final aí para quem está nos acompanhando. O que vocês têm a destacar de toda essa conversa nossa aqui? Vai, Maíra, você dá a primeira mensagem. Eu quero falar que o casamento de fato vale a pena. que é bom escolher. É bom escolher entregar a nossa vida para os outros. É bom escolher entregar a vida para uma pessoa, para os nossos filhos. Ou para quem ainda não é casado, né? Mas a gente precisa encontrar esse sentido de entrega mesmo. Porque quando a gente entrega aos demais, a nossa vida começa a fazer sentido, começa a ter peso, começa a fazer falta. Então, ainda que não tenha casado, mas que você dedique a vida a um sobrinho, dedique a vida à sua paróquia, dedique a vida... Isso vai preencher esse vazio, né? Porque a gente foi feito aqui para agir nesse mundo, né? Deus nos colocou aqui para cuidar desse mundo. Então, a partir do momento que a gente passa a cuidar, a nossa vida começa a ser mais plena de sentido. Então, o casamento é um caminho para isso, mas não é o único, né? Sim, exato. A minha é bem simples. Use bloqueadores de sites e desinstale o Instagram. Simples assim. Legal, excelente dica. Não, só do oposto de disposto, vocês não podem instalar. Só esse canal. Acompanhando no YouTube, tá bom. Né? No YouTube. Tem gente que fala, não tem Instagram, mas nós estamos no YouTube. Inclusive, esses podcasts todos estão no YouTube. Vale muito a pena, porque são pessoas maravilhosas como eles que a gente traz aqui, né, amor? Isso aí. Mas isso que você falou é importante mesmo. Se você percebe, a gente está aqui para ajudar você a fortalecer a sua família, Exato. a estar mais perto de Deus. Se isso aqui está te atrapalhando, desliga agora. O objetivo da gente não é esse, tá bom? Exatamente. Si, valeu. Valeu. Muito obrigado. Obrigada, amor. A gente vai estar aqui muitas outras vezes ainda para Volte ouvir uns sempre, papos viu? deliciosos desse, né? Obrigado, Tom, Obrigada, Maíra, obrigada, alegria. Obrigado pelo queridos. tempo de vocês, trupé todo de organizar a família para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Que Deus retribua para vocês. Amém. E vocês que nos acompanharam até agora, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui seu comentário, curte, comenta, compartilha para a gente dar uma impulsionada no nosso canal. E recomenda para as outras pessoas, tá? Mostra para as outras pessoas, para os amigos do Tom, da Maíra. Fala, olha, que bacana a entrevista que eles fizeram. E muito obrigado ao Carlos, que está aqui conosco, atrás das câmeras. Obrigado ao Daniel Farias, que um dia vai ter que vir aqui, né? Para gente entrevistar, né? Ele que faz as nossas edições. E a gente se vê em breve. Fica com Deus. Tchau. Tchau.